Tem uns conceitos que ficam tão famosos que a galera começa a usar de forma repetida por aí sem nem saber direito o que significam. Aí o termo vai se distorcendo e quando tu vê, a maioria das pessoas já está usando de um jeito completamente errado. Sei lá, tipo disruptivo ou o cisne negro do Taleb. MVP também é um desses, pessoal. Já escutei numa reunião, inclusive, um cara dizendo: vamos fazer um MVP no cliente tal e se der certo a gente replica para os outros. Mas eu até consigo entender. O MVP ela é a sigla mais famosa e a segunda mais importante do mundo das startups e ficou famosa justamente porque ela é bem poderosa mesmo. Só que as pessoas aí acham que MVP é um teste, assim como esse cara que eu contei para vocês, ou que é uma versão reduzida do produto final. E aí, quando elas vão fazer um para elas não conseguem usar todo o poder dessa ferramenta. Agora, imagina o seguinte. Imagina se eu chegasse, pensa em qualquer empresa, na Samsung, por exemplo, e eu conseguisse convencer eles de que eu sei exatamente qual é a lista de coisas que eles têm que implementar para que as pessoas passem a gostar mais dos produtos deles e fazer eles ficarem mais fortes aí na concorrência contra a Apple ou quem for. Que valor que isso teria para eles? Um MVP feito da forma correta, senhores, tem justamente esse resultado. Além de reduzir o teu risco, ele te gera um mapa do que tu tem que fazer para ter um produto que as pessoas gostem, queiram usar e estejam dispostas a pagar por. Então fica aqui que eu vou te mostrar o que é um MVP de verdade e vou te explicar o que tu tem que fazer para que o teu MVP seja uma bomba de aprendizado e direcionamento. E vou também te mostrar os erros que quase todo mundo comete quando faz o MVP para que tu não seja quase todo mundo. E aí tu vai entender por que essa ferramenta, quando a gente faz certinho, muda a vida de quem está começando um negócio. Meu nome é Guilherme Henke, eu fundei a CapTable, que foi a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Hoje eu sou investidor anjo, autor desse livro aqui, Como Investir em Startups, da Teoria Prática, um manual completo para começar com segurança, que está na lista de mais vendidos do Brasil e já é best-seller, hein? E aqui nesse canal eu compartilho tudo que eu acredito que pode te ajudar na tua trajetória empreendedora. Queridos, passei 2 semanas off do YouTube, peço desculpas, o lançamento do livro tomou bastante tempo, eu tive Covid aí no meio, pois esse bicho ainda está circulando por aí, eu nem sabia disso, então eu me atrasei um pouco por aqui, mas a ideia é sempre continuar com conteúdo novo, então eu sugiro que tu ative a notificação para ser avisado quando eu postar alguma coisa por aqui. Bom, antes da CapTable, eu tinha criado uma startup chamada Deal, D-E-A-L. Explicando de forma bem resumida aqui, a Deal era para ser até algo parecido com o que a CapTable veio a ser depois. Ela era uma ferramenta para facilitar o acesso ao mercado de capitais para startups, pequenas empresas, enfim. A Deal não deu certo, pessoal. A gente acabou fechando a empresa. Como vocês sabem, isso faz parte do processo quando a gente está empreendendo. Dá errado, né? Às vezes faz parte. Mas o importante é que essa falha nos custou só R$11 mil. Tem um monte de empresa grande aí gastando milhões para desenvolver produtos e projetos só para depois ver eles naufragarem no mercado. E a gente estava ali saindo bem sereno, tendo aprendido muita coisa, com uma conta bem tranquila para pagar. E isso aconteceu porque a gente fez um MVP e descobriu que a forma que a gente estava querendo resolver o problema não era a melhor. E a gente fez isso ainda antes de investir uma quantidade grande de dinheiro, de tempo, de energia, etc. Agora, imagina se a gente tivesse contratado um time de programadores, bancado eles por meses enquanto desenvolviam um sistema complexo, cheio de funcionalidades, e no meio de tudo isso que a gente fosse descobrir que daquele jeito que a gente estava fazendo não dava certo. Imagina. Mas a Deal, no nosso caso aqui, ela era só uma linha telefônica, uma planilha de Excel e um site no Wix. Então, né, foi bem tranquilo quando a gente quebrou. Mas o MVP não é só para te ajudar a diminuir o impacto de um eventual erro, ele também aumenta muito as chances de a tua empresa dar certo. Aliás, eu até diria que esse é o principal objetivo do MVP. Pensa o seguinte, antigamente as empresas queriam lançar um produto novo, etc. Daí elas contratavam uma pesquisa de mercado. Se eu não me engano, a maioria das vezes até contratavam uma empresa de consultoria externa para fazer essa tal pesquisa de mercado. Aí essa equipe ia pegar referências, pesquisar a concorrência, coletar dados de volume financeiro do mercado, entrevistar consumidores, e daí montava relatórios cheios de gráficos, conclusões, e aí entregava um documento dizendo qual produto deveria ser lançado, qual o posicionamento, quais funcionalidades tinha que ter, e essas coisas. E aí então a empresa ia lá e dedicava o orçamento para desenvolver esse produto completinho, como a pesquisa de mercado tinha mostrado que tinha que ser. Só que isso, pessoal, custava uma grana. E o mais importante, na sala de reuniões, no ar-condicionado, lá nas células do Excel, todos os planos
funcionam e todos os planos são maravilhosos. Só que às vezes eles esquecem de combinar com os russos, né? E aí eles tinham um plano perfeito, mas ninguém tinha colocado um produto na frente do cliente para ver o que acontecia de verdade. Era tudo baseado em opinião e não em comportamento real, né? Que obviamente sempre traz informações mais relevantes. E aí quando lançava o produto, de fato, era sempre um momento crítico para ver o que o público ia achar, que ia acontecer, se ia ter essa atração de mercado e tal. E aí veio o mercado de startups e mudou toda essa lógica. Eu sempre lembro que o Steve Blank, né, que é um papa do empreendedorismo, professor de Stanford, enfim, em algum dos livros dele ele escreveu uma vez que nenhum plano de negócios sobrevive a um primeiro contato com o cliente. Eu acho maravilhosa essa frase. Bom, mas então como é que uma startup faz ao invés desse modelo que as empresas tradicionais faziam? Em vez de gastar meses pesquisando o mercado, a gente passou a aprender com o mercado em tempo real. A gente coloca um protótipo simples na frente das pessoas, na frente do cliente, e fica observando o que ele faz. E aqui é a parte que muita gente esquece. A gente faz isso em uma sequência de experimentos iterativos de validação de hipóteses. Calma que eu vou explicar isso mais pra frente. Mas o fato aqui é o seguinte: no início de um negócio, tu não tem um produto. O que tu tem é uma série de suposições. Suposições sobre quem é o cliente, qual é o problema dele, quanto ele pagaria por um produto que resolvesse esse problema, como que ele usaria o produto e até sobre o que ele realmente valoriza. E a gente tem que ser humilde e saber que a única pessoa que pode nos dar essa resposta é o próprio cliente. Achar que a gente sabe de antemão o que o cliente quer, me desculpa se eu ofendo alguém, mas é uma posição arrogante. Eu mesmo já cometi esse erro, mas depois eu conto essa para vocês. Bom, o fato é que no início nós temos essas suposições e o papel do empreendedor é justamente testar essas suposições o mais rápido e barato possível e entender qual que é o melhor caminho. Quem já empreendeu sabe que quando a gente está empreendendo, a gente está no meio de um monte de dúvidas sobre como fazer cada micro detalhezinho do produto, né? E um MVP bem feito nos traz justamente essas respostas. Bom, vamos lá. O mínimo produto viável, que é a versão mais simples e rudimentar do produto que vocês imaginaram, mas que ainda assim, mesmo sendo tão simples, gera o valor pretendido. Mas o problema é que muita gente interpreta isso que eu acabei de falar errado. Uns anos atrás eu dei mentoria para uma moça que queria empreender e a ideia que ela tinha era uma plataforma de receitas prontas para negócios do ramo da alimentação. A ideia é que os donos de restaurantes de bairro, cafés, confeitarias e etc. pudessem acessar receitas já testadas, já com ficha técnica, curso e tudo mais, para economizar tempo no dia a dia. Eu achei bem legal a ideia, inclusive. Ela disse que já estava conversando com uma software house para programar uma plataforma e tinha um orçamento de R$80 mil para o desenvolvimento web e mais 40 mil para o aplicativo. Aí eu expliquei para ela o conceito do MVP e provoquei ela a pensar como que poderia ser o MVP dela. Aí de noite ela me mandou um áudio dizendo que tinha pensado no MVP. Ela ia lançar a plataforma, só que só com receitas para pequenas confeitarias, que segundo ela eram mais simples e por isso ela conseguia gerar mais receitas com menos tempo, sem tanto esforço, enfim. Beleza, aí eu pensei, ela nichou o público, que eu achei até uma boa ideia, mas percebam que ela não mexeu no formato de entrega, ela ainda assim estava pensando em pagar 120 mil para software house, 80 pelo desenvolvimento web, 40 pelo aplicativo. Então o que eu precisei dizer para ela é que o MVP não é um produto mais nichado. Ele é um formato mais simples de entregar aquele valor. O que poderia ter sido um bom MVP para ela nesse caso, por exemplo, se ela tivesse batido na porta de algumas confeitarias e se oferecido para criar um número de receitas por mês, com ficha técnica, custos e tudo mais, cobrando um valor por isso. Sem plataforma, sem aplicativo, sem nada muito sofisticado. Aí ela ia aprender se as confeitarias valorizam isso e estariam dispostas a pagar por essas receitas. Daí ela ia entender um monte de coisas, que tipo de receita que elas preferem, qual o nível de custo dos ingredientes elas achariam aceitável, se elas priorizariam tabelas nutricionais mais fit ou se não davam bola para isso, se elas gostam de imprimir a receita em papel para pôr na cozinha ou só a versão digital já seria o suficiente. E além, pessoal, de outra lista interminável de coisas que elas iriam aprender, que é impossível de a gente prever. E esse é justamente o ponto aqui do MVP. A gente até começa o MVP com algumas hipóteses na cabeça que a gente vai eventualmente validar ou rejeitar, mas uma boa parte das coisas que a gente vai aprender com o MVP são coisas que a gente sequer estava imaginando que teria que saber ou que a gente teria que decidir sobre.
E aí, nesse caso, quando elas fossem desenhar a plataforma, se é que iriam, às vezes o MVP aponta outros caminhos, mas se elas fossem desenhar a plataforma, elas saberiam exatamente como é que ela tinha que ser para dar certo e ficar encaixadinha com aquilo que o cliente queria. E aí não ia jogar dinheiro, tempo e energia fora. Aí tem uma outra coisa que a turma faz, que é achar que o MVP é uma parte ou uma funcionalidade do produto final. Aí eles pegam o produto que eles querem fazer, escolhem uma das funcionalidades e dizem, pô, vou começar por aqui, se isso aqui der certo, eu vou implementando as outras funcionalidades. Só que aí, seguindo essa ideia, muitas vezes as pessoas acabam fazendo uma versão mínima que na prática acaba não sendo útil para ninguém. A analogia clássica do mercado aqui, que eu acho muito boa, é quando tu quer fazer um carro. Aí tu decide que o teu MVP vai ser a roda. Mas a roda ela não te leva de A para B. Qual é a proposta de valor do carro? Levar alguém de um ponto a outro. Com uma roda, a pessoa não faz isso. Então tu não está entregando a proposta de valor de um carro. Um MVP muito mais útil seria, por exemplo, o skate. O skate ele ajuda a pessoa a chegar de um lugar a outro de uma forma muito mais simples. Aí quando eu rodar esse MVP, o skate, eu vou descobrir que as pessoas acham, sei lá, arriscado andar de skate na rua porque elas podem cair e se machucar. Aí eu aprendo que as pessoas valorizam segurança. Então eu penso, bom, quando eu desenvolver o meu produto final, vai ter que ser algo que tenha pouca chance de as pessoas caírem. Talvez algo sentado, por exemplo. Né? Pô, legal, beleza. Aí as outras coisas que eu vou escutar. Pô, e se chover, o skate não protege as pessoas da chuva. Beleza, então talvez algo que seja coberto, fechado. E assim eu vou descobrindo coisas enquanto eu entrego a proposta de valor, mesmo que seja de uma forma menos completa. E aí quando eu fizer o produto final, eu sei como ele tem que ser. Assim como eu falei sobre nichar o público, de vez em quando eu até acho uma boa ideia começar com uma funcionalidade só. Mas daí tem que ser uma que esteja no core da proposta de valor daquele produto ali que vocês estão imaginando. De forma que, mesmo ela sozinha, ela já faça algo útil pelo cliente. O cliente já extraia valor daquele produto, daquela funcionalidade. Bom, vamos lá. Dicas para acertar o teu MVP. Primeiro de tudo, escreve, ou pelo menos tenha bem claro na cabeça, a tua proposta de valor. Se tu fizer isso, tu não vai cair nesses erros que eu citei acima. Por exemplo, se tu vai fazer um restaurante, tua proposta de valor pode ser alimentar as pessoas. Ou até mais do que isso, oferecer uma experiência gastronômica. Se tu vai abrir uma academia boutique, tua proposta de valor poderia ser oferecer orientação para exercícios de forma mais próxima ao cliente. Ou se tu vai fazer um aplicativo de delivery de comida, tua proposta de valor não é o aplicativo em si. Poderia ser, por exemplo, entregar comida boa de forma simples e rápida. Se tu quer criar uma consultoria financeira, a tua proposta de valor poderia ser, por exemplo, oferecer uma orientação de qualidade para o cliente investir. Um dos erros que eu mais vejo é que quando às vezes a gente pensa numa solução, a gente se apega ao meio e não na proposta de valor em si. Por exemplo, se tu pensou em um aplicativo de hábitos, para te lembrar de tomar água, levantar da tua mesa de trabalho de tempos em tempos, etc. Aí tu te apega à questão do aplicativo e força a barra querendo que o teu MVP seja um aplicativo, só que mais simples e feio. E na verdade, a tua proposta de valor não tem nada a ver com o aplicativo. O aplicativo é só um meio. A tua proposta de valor é lembrar as pessoas de pequenos hábitos, certo? Então o teu MVP aqui poderia muito bem ser, por exemplo, mensagens programadas enviadas para a pessoa por WhatsApp. Né? Poderia ser um bom MVP nesse caso. Bom, mas aí tem um outro cuidado. Digamos que tu quer fazer um sistema de IA que a pessoa vai lá, faz o upload de uma planilha cheia de dados e ele te dá insights sobre os dados na hora, automaticamente. Esse caso, por exemplo, se o valor está justamente em ser rápido e dar a resposta na hora, fazer um MVP com um modelo offline, em que tu mesmo analisa os dados da planilha e devolve com insights alguns dias depois, não seria um bom MVP, porque tu não está entregando a proposta de valor, que é ser rápido, é ser ágil, é ser veloz, é entregar na hora. Então, definir bem a proposta de valor é chave para acertar teu MVP. Beleza? Indo adiante. Com a proposta de valor bem clara, agora pensa quais as formas mais rudimentares, mais simples e com menos investimento necessário, que ainda assim entregue essa proposta de valor para o cliente, eu posso fazer. E aqui vale tudo, pessoal. Muitos MVPs são um grupo no WhatsApp, planilhas, um serviço feito de forma manual e não escalável. Às vezes, no início, tu nem precisa montar um MVP testável. Pode ser só uma landing page fictícia com uma lista de espera, como, por exemplo, foi o MVP do Dropbox, que foi um vídeo explicando como é que seria a solução e coletando, né, uma lista de espera.
Alguns exemplos rápidos aqui para vocês se inspirarem e verem como eu não estou contando historinha aqui para vocês. E as maiores empresas do mundo começaram com MVPs parecidos com esses que eu estou sugerindo. Ó, o MVP do Uber. No MVP do Uber, quando a empresa ainda se chamava Uber Cab, tu mandava um SMS com o teu endereço para um número, e daí o Garrett e o Travis, que são os fundadores do Uber, pegavam o telefone, ligavam o motorista e ia buscar a pessoa naquele endereço que ela tinha mandado. E daí lá, depois, ela pagava manualmente pela corrida quando ela terminava. Não tinha aplicativo com pagamento, tarifa dinâmica, cálculo de rota, avaliação com estrelinha, não tinha nada. Eles só garantiram que eles estavam entregando a proposta de valor, que era que te levar de A a B de uma forma simples e rápida. No Airbnb, os fundadores, enfim, tinha uma conferência em São Francisco e os hotéis estavam lotados, e os fundadores do Airbnb decidiram colocar 3 colchões de ar no chão do apartamento que eles tinham ali em São Francisco e publicaram um anúncio online. 3 caras pagaram para ficar nesses colchões de ar e comer o cereal de café da manhã que eles ofereceram ali para eles. Airbed, né, o colchão de ar, and breakfast, né, que é de onde veio o nome Airbnb. A Zappos, que é foi um e-commerce de tênis, que foi um grande case de sucesso lá nas eras iniciais do e-commerce e depois foi comprada pela Amazon. Nas Zappos, os fundadores tiravam fotos de tênis em lojas, postavam num site bem simples e quando as pessoas compravam, eles iam na loja, compravam tênis, mandavam por correio. Que é um processo, inclusive, bem parecido com o que o Jeff Bezos fez com a Amazon lá no início com os livros, né? O iFood aqui no Brasil começou com um site estático, o cliente ia lá fazer o pedido pelo site, aí o time do iFood ligava para o restaurante e fazia o pedido pelo cliente. Outro exemplo é a 99, que começou com um grupo no WhatsApp e depois migrou para um formulário simples, onde o passageiro colocava a localização e o time da 99, que ainda na época se chamava 99 Táxis, pegava o telefone e ligava para um taxista. O último exemplo que eu vou dar para vocês é um MVP que tem o meu dedinho. Eu sou investidor dessa startup chamada Digital Drive, que é a melhor forma de tu comprar o teu carro 0 km. Bom, mas isso aqui não é um público. O que eu quero contar para vocês é que eu mentorei o Vitor, que é o fundador, desde bem o início da empresa. Então hoje, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que é uma mega plataforma que concentra as melhores ofertas de concessionários do Brasil todo. Mas lá atrás, eu provoquei ele a não sair fazendo tudo isso sem antes fazer o MVP. Ele aceitou a minha recomendação e ele fez o MVP pela Digital Drive. O que ele fez? Ele criou uma lista de ajuda. Ele ia lá no canal dele do YouTube, que falava sobre carros, divulgava que ele estava fazendo uma lista para ajudar quem estava procurando um carro 0 km a encontrar os melhores negócios, e aí a pessoa ia lá, se inscrevia num formulário do Google e dava informações sobre o carro que ela estava procurando, modelo, cor, banco de cor ou não, se tinha financiamento, se tinha carro na troca, e isso tudo ia cair numa planilha de Excel. Aí o Vitor, que já atuava nesse setor, aí já conhecia as concessionárias, ele pegava essa lista e usava o relacionamento dele dentro das concessionárias para tentar conseguir as melhores ofertas para esses clientes. E foi assim, pessoal, que ele vendeu os primeiros vários carros, com um formulário do Google, uma planilha de Excel e algumas ligações. Os segredinhos do MVP, então, estão aqui, ó. Vai lá, cria a tua proposta de valor bem clara que enderece um problema real. Depois, constrói a menor e mais simples versão capaz de entregar ainda essa proposta de valor. Depois, se precisar, faz tu mesmo o trabalho manual por trás das cortinas, pelo menos nesse início. E lembra sempre, o foco aqui é no aprendizado, na experimentação, no teste de hipóteses, né? Então aprende rápido, faz as adaptações a partir da observação dos feedbacks e vamos lá, vamos rodar de novo, vamos aprender mais coisas. Tem mais um erro que acontece bastante, mesmo quem entendeu direitinho o conceito do MVP cai nessa. Dói muito no nosso ego, às vezes, fazer algo simples, feio, né? A gente sempre quer fazer algo bonito, bem feito, que a gente tem orgulho, que as pessoas olham e digam, pô, que foda isso que tu construiu. E aí a gente cai na armadilha de sofisticar demais o nosso MVP. Mas aí acaba perdendo o propósito, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem gente até que diz que se a gente não tem vergonha do nosso MVP é porque a gente já passou do ponto. Um outro ponto que o pessoal normalmente tem dúvida. Um MVP, sempre que possível, a gente cobra por ele. É muito melhor a gente rodar MVP com quem vê valor e paga, ao invés de um amigo nosso que está ali só para nos ajudar. Além dos feedbacks serem sempre mais confiáveis, é a única forma que a gente tem de atestar que, de fato, existe demanda por aquilo que a gente está propondo. E aí também tem uma pergunta que sempre vem, que é, sempre tem que ter um MVP? Não. O MVP ele é uma ferramenta e não um fim em si. E eu realmente recomendo tu usar porque eu realmente acho que ajuda muito. Mas
tem muito negócio que deu muito certo sem ter feito MVP antes. Inclusive tem negócio que nem dá para fazer MVP. Por exemplo, modelos de negócio em que ser sofisticado, complexo, caro, é a própria proposta de valor. Por exemplo, tu não faz MVP de um resort de luxo, ou de um restaurante de alta gastronomia, ou de uma Ferrari. Até daria para fazer um protótipo do design de uma nova Ferrari e mostrar para alguns clientes próximos para validar. Mas se tu acha que isso é MVP, volta lá pro início do vídeo porque tu não entendeu nada ainda. Não, brincadeira, eu tô aqui para ajudar. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu tento de novo. Bom, por último, pode ser que o resultado dos teus MVPs seja de te mostrar que o teu negócio não tem futuro, ou que pelo menos não do jeito que tu tá tentando fazer. Se for isso, que bom, a gente tem que comemorar. Aí tu não gastou uma grana, um tempo precioso, numa coisa que eventualmente não ia dar em nada ali na frente. Mas aí o que tu faz? Tu volta lá pro início, pensa de novo em outro MVP para testar e vamos tentar de novo. Eu tô sempre rodando os MVPzinhos por aí, inclusive já tô montando um novo negócio em cima de um desses MVPs aí que me trouxe uns bons insights. Agora olha só, tem casos que hoje em dia a estratégia para validar mudou um pouco. Principalmente para um tipo específico de empresa. Mas eu vou deixar para contar isso para vocês em outro vídeo que eu vou gravar daqui a umas semanas. Então te inscreve e ativa as notificações para não perder. Por enquanto, para ti que está querendo empreender, eu vou deixar esse vídeo que está aqui na tela, porque eu acho que o que mais nos ajuda nesse momento é entender que empreender do jeito certo nada mais é do que um processinho passo a passo, que se a gente seguir certinho, uma coisa por vez, a gente coloca um negócio de pé. Então assiste esse agora e depois comenta e me diz o que achou. E não deixe de deixar um like aqui nesse vídeo, que me ajuda muito. Até a próxima.